Gravando, bom, então o que a gente vinha falando, né, nas últimas aulas, é o que a gente chama convencionalmente de sistema microcanônico. Então, deixa eu tentar. É a nomenclatura convencional da mecânica estatística, né? Então as duas coisas meio se confundem, né? A abordagem do Boltzmann e também o fato de que o sistema que a gente estava considerando tinha energia constante, né? Então, no último sistema lá no sólido de Einstein, a gente tinha quanta de energia que se distribuía entre os possíveis estados, e a gente tinha simplesmente que contar de quantos modos a gente distribuía o que entre os estados possíveis, né? Então a gente obtinha a multiplicidade e daqui a gente obtinha a entropia, né? Depois a gente fez uma coisa parecida também com o gás ideal, né? A gente contou a multiplicidade, né? Um gás ideal com todas as quantidades aproximadamente constantes. E daí a gente contou a multiplicidade para daí obter a entropia e daí obteve as relações, né? A partir da entropia. Essa aqui a gente não fez, né? Mas poderia ter feito também. Obtém as relações termodinâmicas, né? Então tem a equação de estado do gás a partir da multiplicidade. Então. O que a gente vai tentar fazer agora, então, isso aqui é chamado um ensemble microcanônico, tá? Depois a gente vai falar melhor o que significa a ideia do ensemble, né? O que é tratar o sistema como um ensemble ou um conjunto de sistemas idênticos, né? Tá? E o que a gente vai falar agora é o fator de Boltzmann. Em princípio, agora, a gente tem um sistema que está em contato com o reservatório de calor, né? Por enquanto, isso ainda não é tão importante, assim, não é fundamental, mas só para vocês entenderem, o sistema, digamos que um sistema é relativamente pequeno, e ele está em contato com outro sistema muito maior que ele, que a gente chama de reservatório, e os dois estão isolados. E por que a gente quer considerar esse conjunto? Porque o reservatório é tão maior que o sistema, de maneira que o sistema possa adquirir ou ceder energia para o reservatório sem que o reservatório mude muito as suas características, né? Então, nesse caso, claro que a energia do sistema vai ser variável, né? Então, eu vou ter diversas energias possíveis aí no sistema, e dependendo de qual é a temperatura, né, em que está o reservatório mais o sistema, então vai ter uma distribuição de energia possível, e é isso que a gente quer descobrir. Quais são essas energias, tá? Deixa eu tentar colocar um problema prático para vocês, né, no contexto da astrofísica, né? Digamos que eu gostaria, que a gente vai resolver em seguida, né? Digamos que eu gostaria de saber em que temperatura certos níveis do hidrogênio são populados da mesma forma. Se eu tivesse todos os átomos de hidrogênio, um conjunto de átomos de hidrogênio neutros, se eu tivesse em zero absoluto, todos estão no estado fundamental. Tá? Na medida que eu vou aumentando a temperatura do sistema, ou em outras palavras, na medida que eu vou deixando mais energia térmica disponível, né? E como que eu meço a energia térmica média? KT, né? Então, na medida que eu vou deixando mais energia térmica disponível,
os elétrons do átomo de hidrogênio vão pulando para os níveis. E eu queria me perguntar, por exemplo, quando que o nível 2 tem a mesma probabilidade de população que o nível 1? Quer dizer, se eu pegar um monte de átomos aleatórios, vai ter a mesma quantidade deles com os elétrons no nível 1 que no nível 2. A que temperatura isso seria possível? Como que eu calculo as probabilidades de ocupação de um nível e do outro? E o que a gente vai ver, que é justamente o fator de Boltzmann que nos dá isso, é que depende basicamente da energia. E depende de uma exponencial da energia. Tá? E a gente vai ver por quê, né? Então, vamos supor que a gente tem um sistema, tá? E que ele tem dois estados, né? S1, S2, tá? Vou chamar de 2 S minúsculo, né? A gente não sabe ainda que variáveis físicas caracterizam esse estado, tá? Mas eu sei que, então, o reservatório tem uma multiplicidade S1, S2, tá? Eles estão conectados, certo? Então, na medida que eu mudo a energia do sistema, eu mudo a energia do reservatório, tá? Na medida que um elemento de energia vem para o sistema, a energia do reservatório muda, a multiplicidade do reservatório muda, tá? Eu tenho uma energia que corresponde ao estado 1, que é diferente da energia do estado 2, tá? E a multiplicidade do estado 1 é diferente da multiplicidade do estado 2 em geral. Tá? Agora, olha só. Se a energia... Então, eu estou falando da energia do sistema, tá? Vamos falar o seguinte. Se a energia do estado 1 é menor que a energia do estado 2, tá? Em geral, eu tenho que a multiplicidade do estado 1 é maior que a multiplicidade do estado 2. Aqui eu estou falando do reservatório. Tá? Vou dar um exemplo. Digamos que a multiplicidade do estado 1 seja 20. A multiplicidade do estado 2 seja 5. Então, a gente poderia escrever que a probabilidade do estado 1 é 4 vezes a probabilidade do estado 2. Tá? Isso aqui eu estou supondo, isso aqui é mais ou menos o que a gente entende, né? A partir das nossas premissas básicas lá da mecânica estatística, que todos os microestados são igualmente prováveis, né? Tá? Então, aqui como eu estou falando da energia do sistema, tá? Como eu estou falando da energia do sistema, se essa energia é maior, significa que a multiplicidade do sistema é maior. Então, a multiplicidade do reservatório é menor. Tá? Então, pensando dessa forma, né, que a gente vai associar as probabilidades com a multiplicidade dos estados, né, como a gente já vinha imaginando, né, eu poderia dizer, olha, que a probabilidade de eu achar ou de eu obter um determinado estado numa medida é proporcional à multiplicidade daquele estado, tá? Aqui eu estou considerando a multiplicidade do reservatório, né? Então eu poderia escrever que a probabilidade do estado 1 é proporcional à multiplicidade do estado 1, a probabilidade do estado 2 é proporcional à multiplicidade do estado 2. E se eu quisesse escrever a probabilidade relativa de dois estados, isso seria proporcional à multiplicidade
desses dois estados. Tá? Que é justamente o que a gente fez aqui, né? Tá? Eu vou obter 4 vezes mais medidas com o estado 1 num conjunto, e daí agora é que começa a entrar as ideias do ensemble, né? O que significa essas probabilidades? Olha, elas podem ser interpretadas de duas maneiras distintas. Eu poderia pensar num sistema só em contato com o reservatório, e daí eu mantenho esse sistema nas mesmas condições e faço um conjunto muito grande de medidas nele, tá? Então eu vou medindo, fazendo diferentes medidas ao longo do tempo, supondo que os parâmetros que caracterizam o sistema não estão mudando, tá? E daí, como ele vai sofrer flutuações aí, eu vou cada vez obter uma medida e essas medidas vão seguir essa proporção. Mas outra maneira equivalente de pensar e que é um pouco mais instrutiva é o seguinte, e que isso que constitui o ensemble, né? Ensemble é um conjunto, né? Imagina que eu tenho um conjunto muito grande de sistemas idênticos. Muito grande. Sisteminhas idênticos àquele. E eu meço todos ao mesmo tempo. Por que essa ideia é um pouco mais agradável, talvez, do que aquela? Porque sempre que a gente espera o sistema, como é que eu vou garantir que o sistema vai manter as mesmas características ao longo de muito tempo para mim ir medindo ele? Tá? Isso é uma coisa meio difícil de eu garantir, porque, em geral, justamente o que eu quero medir é como que o sistema vai evoluir. Ou a gente sabe que o sistema vai atingir o máximo de entropia se a energia é constante, por exemplo, né? Então, como que eu garanto que as minhas diferentes medidas ao longo do tempo, né? O que a gente estava falando antes é o seguinte: eu tenho um sistema e eu vou fazendo diferentes medidas ao longo do tempo. Mas essa ideia não parece muito correta, porque eu não tenho como garantir que o sistema vai ser o mesmo, ou em outras palavras, as coisas que eu quero medir é justamente aquelas que seriam usadas para me dizer se eles são idênticos ou não, se ele está no mesmo estado físico. Tá? Então esperar ele evoluir no tempo e ir medindo parece que não é muito legal, embora seja correto, né? Mas se eu penso assim, olha, eu construí um monte de sistema idêntico do ponto de vista macro, se eu fizer as medidas macroscópicas desse sistema, P, V, T, S, qualquer medida macroscópica termodinâmica, todas têm os mesmos valores, tá? E daí o que eu faço é o seguinte, eu meço os estados de todo mundo num momento só. E daí meço as probabilidades. Então, se eu tinha... Qual é a probabilidade de eu obter o estado I, o número de sistemas que estava no estado I, dividido pelo número de sistemas somados. Então, é muito mais concreto do que eu pensar. Para mim, parece mais concreto fazer isso do que pensar quantas vezes eu medi o mesmo sistema no estado I. Porque, em outras palavras, eu também teria que garantir que o sistema não tem memória. E o fato dele ter passado 10 vezes pelo estado I não vai interferir a próxima medida. E isso são coisas mais delicadas. Aqui não, né? Tá? Então, esse conjunto muito grande é o ensemble. A gente vai falar melhor sobre isso, mas só para ir introduzindo a ideia para vocês. Tá? Então, se eu quisesse saber quantos sistemas eu vou obter, né, depois de eu preparar o ensemble e realizar todas as minhas medidas simultâneas, quantos eu ia encontrar com o estado S1 e quantos que eu ia encontrar com o estado S2, vai depender da multiplicidade entre esses dois estados. Tá? Então, isso é a probabilidade relativa, né? Vai depender da multiplicidade entre os dois estados, tá? Como a gente tem isso, né? Então a gente poderia colocar S sobre K, exponencial disso, é isso.
tá? Inverter a equação, né? De Boltzmann, né? Então, a probabilidade dos estados e na S1 sobre K ou tá? Bom, então eu poderia escrever isso, né? Que a probabilidade relativa dos estados é proporcional, vou colocar assim, né? S delta S sobre K, tá? A probabilidade dos estados depende da diferença de entropia entre eles, é uma exponencial da diferença da entropia. Claro que isso é condizente com o que a gente está falando, né? Porque a gente tinha concluído que a entropia era proporcional ao logaritmo do número da multiplicidade dos estados. Então, claro, né? Se eu estou falando em probabilidade, isso vai ser proporcional a uma exponencial da entropia, né? E daí da primeira lei da termodinâmica, o que a gente tem, né? du T ds menos PdV mais IDI, tá? Então, ao invés de chamar de U, eu vou manter um pouco a tradição aí da mecânica estatística, né? Chamar de DE, tá? Porque a energia de um sistema, em geral, a gente guarda o U para quando é uma soma de um sistema maior, tá? Então, olha só. Se eu estou considerando um sistema pequeno, em geral, quando o sistema muda de um estado para outro, tá? Ou a maioria dos sistemas que a gente vai considerar aqui, a variação de volume é muito pequena, tá? Ou ainda, imagine esse exemplo que eu estava falando para vocês, o sistema está mudando microscopicamente, tá? Está mudando de estado, os elétrons dentro de um conjunto de átomos estão mudando de níveis. O sistema varia pouco ou quase nada de volume, tá? Exceto se eu estou pensando numa transferência de energia por trabalho, que daí o volume vai entrar em conta, em geral esse termo não é importante. Esse aqui é muito mais. Porque é um rearranjo interno dos graus de liberdade lá do sistema. É disso que a gente está falando. Então esse termo, em geral, é muito menor que esse. Eu posso desconsiderar. Tá? E a gente também está considerando um sistema fechado. Então não tem troca de partícula. Então eu tenho que o ds é dE sobre T, né? Então, ou se eu integrasse aí numa trajetória aí do sistema, né? Eu poderia escrever dessa forma, né? Uma diferença finita, de maneira que a probabilidade entre os meus estados é uma exponencial que depende da diferença de energia dividido por kT, né? Bota isso lá, tá? Ou voltando ainda à notação de antes, né? Eu poderia dizer que a probabilidade de eu obter um estado I é proporcional à exponencial da energia desse estado dividido por kT, tá? Bom, que energia que eu estava falando? Vamos voltar um pouco atrás, né? Eu estou falando aqui o tempo inteiro da multiplicidade do reservatório, certo? Eu comecei falando da multiplicidade do reservatório. Então aqui
é a entropia do reservatório, reservatório, não botei R em todo mundo, mas, né? Reservatório, tá? Eu estou considerando, então, que a temperatura do sistema mais reservatório é constante. O que acontece? O sistema deve ser, como um todo, isolado. Tá? Então, a energia do reservatório mais a energia do sistema é constante. Certo? Se eu derivo isso, ou se eu faço uma diferença finita disso, né? Mas... Ou seja, um ganho de energia do reservatório é compensado por uma perda de energia do sistema. Né? Eles estão só trocando energia de um para o outro. Tá? Então, se eu quisesse trocar esse ΔE, ao invés de botar o ΔE do reservatório e botar o ΔE do sistema, teria que entrar um menos aqui. Certo? Simplesmente porque o que o reservatório está perdendo é o que o sistema está ganhando e vice-versa, né? Então, se eu quiser escrever em termos da energia do sistema, tá? Vou botar proporcional porque tem uma normalização. Então, seria isso. Tá? Agora eu nem vou mais fazer referência ao sistema especificamente, porque, na verdade, o reservatório é acessório, né? A gente não está preocupado com o reservatório, a gente só escreveu isso para poder chegar a essa conclusão, né? A gente quer olhar para o sistema, né? O sistema está perdendo, o sistema está ganhando. O que está acontecendo? Vamos tentar entender o significado disso, né? Tá? Então, esse termo, essa expressão, é chamado o fator de Boltzmann. Tá? Isso vai aparecer tantas vezes, 1 sobre kT, que a gente vai usar muitas vezes isso. Então, a gente chama 1 sobre kBt de beta, né? Então, bom, quando a temperatura vai para zero, beta vai para infinito. Quando a temperatura é muito alta, beta vai para zero, claro. Né? Mas vamos pensar o seguinte. Se a temperatura é muito baixa, tá? Se a temperatura é muito baixa, Vamos tentar entender o fator de Boltzmann. Vou escrever assim por enquanto, tá? Nos diferentes estados, tá? Poderia ser o SI, ou poderia ser a energia do I. Se a temperatura é muito baixa, significa que o E é muito grande. Então, cai muito rápido. Certo? Tá? Vamos pensar só no exponencial, logo a gente normaliza para isso aqui virar uma probabilidade. Quer dizer, quando eu somar todo mundo, tem que dar 1. Tá? Então, isso aqui é temperatura baixa. O que significa isso? Significa que com a temperatura baixa, só os estados de baixa energia têm probabilidade apreciável. Só os estados de baixa energia estão populados. Tá? Tá todo mundo no estado de mais baixa energia. Se eu for baixando muita energia, vai chegar um ponto que isso aqui vira uma coisa assim, né? Tá todo mundo no estado fundamental. Tá? Se eu vou aumentando a temperatura, eu vou populando os estados um pouco mais energéticos. Então eu vou tirar a energia daqui, a normalização ainda não importa, mas eu vou tirar a energia daqui e botar para cá.
T intermediário, sei lá, maior que isso. Se a temperatura é muito alta, se eu cresço muito a temperatura, eu vou ter todos os estados, ou uma grande parte dos estados populados, porque vai ter tanta energia térmica, KT, que tu vai conseguir jogar as partículas que estão populando esse sistema para todos os estados. Imagina que é um átomo de hidrogênio, né, que tem vários níveis, um conjunto de átomos de hidrogênio. Quando a temperatura é muito baixa, todos os átomos estão no estado fundamental, tá? Zero absoluto. Daí eu aumento um pouquinho a temperatura, vai ter alguns que vêm para cá, alguns poucos que vêm para cá, pouquíssimos que estão aqui, tá? Daí eu aumento mais a temperatura. Agora já tem vários aqui, 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 algum aqui, pouquíssimos lá. Daí eu aumento muito a temperatura. Daí eu jogo, vai ter gente em tudo que é nível. Tá? É isso que o fator de Boltzmann está me dizendo. Certo? Então, tinha uma folha roxa. Tá? Então, só para a gente entender justamente uma coisa que a gente estava falando ontem, né? Então, vou dar um exemplo aí dos átomos de hidrogênio. Que a pergunta é a seguinte, né? Então, de novo, né? A probabilidade de eu obter um estado com energia E é proporcional a E na menos beta I. Se eu quero comparar a probabilidade de obter um estado de energia I com GJ, vai ser E na menos B EJ. E isso é E. Aqui a normalização não faz diferença, então por isso que a gente está fazendo só probabilidade relativa ainda, né? Então vai ser E na menos B EI menos EJ, tá? E daí, bom, só uma coisa que eu preciso levar em conta. Se os estados são degenerados, certo? Se eu tenho mais de um estado com a mesma energia, eu tenho que botar um fator aqui que corrige quantas vezes aquele estado é degenerado. Porque eu tenho que contar quantas vezes aquela energia aparece. Certo? Tá? Então, se os estados são degenerados, se existe uma degenerescência G de EI, né? Ou G de E qualquer coisa, então a minha probabilidade vai ficar assim. EI, EJ, vou ter a degenerescência do EI aqui, a degenerescência do EJ, e aqui é exponencial. Tá? Então a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: isso vai entrar diretamente lá no que a gente está estudando em evolução estelar, né? Porque como que eu determino a temperatura de uma estrela, né? Além do corpo negro, né? Ou como que eu poderia determinar a temperatura de uma região específica, né? De uma nebulosa planetária, uma região H2, né? Eu me pergunto o seguinte: em que temperatura o hidrogênio neutro tem a mesma população no nível N1 e N2. Tá? Tá, a pergunta podia estar um pouco melhor formulada, né? Em que temperatura um conjunto muito grande de átomos de hidrogênio neutro apresenta a mesma população nos níveis N1 e N2? Quer dizer, eu tenho que ter um conjunto estatisticamente significante desses átomos, né? Para também ter uma média termodinâmica deles e a coisa que eu estou perguntando fazer sentido, porque se eu tenho um átomo, eu posso falar, faz sentido essa pergunta? Não, né? Posso fazer probabilisticamente. Qual é a chance de eu encontrar um átomo
em tal temperatura que os níveis populados, né? Mas é só o que eu posso fazer, né? Então, bom, a energia do átomo de hidrogênio, vocês lembram, né? 13,6 dividido por n ao quadrado, né? E a degenerescência, 2n ao quadrado. A maneira que vai populando os níveis, né? Tá? Então, eu vou ter probabilidade de encontrar a energia 1 com probabilidade de encontrar o 2, que é a mesma coisa que a quantidade de átomos no nível 1, quantidade de átomos no nível 2, que eu quero que seja 1, isso, certo? A mesma população no nível 1 e 2, então eu quero que isso ou isso seja 1. Eles têm a mesma probabilidade de ir para o nível 1 e para o 2, tá? Eles estão pulando entre um e outro, mas o número de átomos com elétrons excitados no nível 1 e 2 é a mesma em qualquer tempo, tá? Então isso vai ser essa exponencial, né? Eu vou ter G1, G2, G1, G2, exponencial de menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado, menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado, dividido por KT, tá? Olha só, como eu botei, eu me esqueci de anotar, mas é fácil de obter, né? Como eu estou botando as energias aqui em elétron-volt, tá? Eu tenho que expressar o K em elétron-volt, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui vai dar, então vai dar 2 sobre 2 vezes 4, a degenerescência, essa exponencial de 10,2. Certo? Tem alguma coisa errada? Ah, é menos, né? Menos, então aqui tem um menos, tá? O menos daqui sumiu por causa desse menos, né? Tá? Então, 10,2 elétron-volt sobre KT. Então, eu vou ter o seguinte, daqui, né? Ln de 4, passo 4 para lá, aplico o Ln dos dois lados, 10,2 elétron-volt sobre KT, e isso vai me dar um T de aproximadamente 8,10⁴ Kelvin. Tá? Então, olha só. Isso está me dizendo o seguinte. Está me dizendo várias coisas, né? Vamos tentar interpretar isso. Se eu observo, como que eu vou observar essa população? A intensidade das linhas. Se eu tenho uma nebulosa que está excitada, está emitindo um espectro de emissão, tá? E eu vejo essas linhas com intensidade parecida, compatível, o que isso está me dizendo? Olha, que tem a mesma população de átomos, porque o que acontece? Os elétrons, né, o átomo excita, vai para o 2, cai e emite energia. Daqui um pouco absorve outra, sobe, então absorve e emite radiação, certo? Se eu estou vendo emissão compatível, intensidade compatível nesses dois níveis, né, significa que os dois níveis têm a mesma população de átomos entrando e saindo desses níveis e emitindo energia, que está me dizendo que a temperatura do meio é aproximadamente isso. Se a temperatura fosse metade, eu poderia calcular qual seria a população dos níveis. Então eu poderia... Então... Puxa, eu não vou lembrar os nomes de todos, tá? Mas no hidrogênio 1, 2, 3, tá?
Ah, as que caem daqui, as que caem para o 2 são a série de Balmer, que aparecem no visível. H-alfa, H-beta, H-gama, a maioria delas no visível, tá? As que caem para o 1 são um pouco mais energéticas, né? Porque os níveis não são igualmente espaçados, né? Então as que caem para o 1, eu acho que é série de Lyman, tá? São mais energéticas, mas tá, não interessa, vai medir no ultravioleta, mas tem as linhas. Então tu poderia fazer um modelo de temperatura, tá? Então tu olha lá o espectro, tem uma linha, tem outra linha, quaisquer dessas. Tu poderia calcular a probabilidade de ocupação delas, ver o que tu está observando, tá? E dizer, olha, a temperatura aqui no meio onde eu observei isso é tanto, por causa da probabilidade de ocupação das linhas, tá? Então, dessa forma, claro, aqui a gente está considerando uma coisa, excitação dos modos de um átomo relativamente simples, hidrogênio. Tem outras coisas que podem ocasionar. Tu pode excitar os átomos por choque. Eles se chocam. E daí certas linhas causadas por choque colisionais são excitadas. Então, modelando tudo isso, tá? Tem um livro chamado Osterbrock, que é Processos Físicos em Nebulosas Gasosas, eu acho que é o nome do livro, tá? Que faz isso extensivamente, para tudo que é tipo de excitação. Então, observando uma série de linhas de emissão ou de absorção em diferentes meios ou em diferentes sistemas, tu consegue fazer uma modelagem da temperatura, da densidade, da pressão, se for o caso, tá? E se tu tem várias linhas, tu consegue fazer muitas medidas de temperatura. Então, tu acaba obtendo uma medida da temperatura, por exemplo, naquele meio, que é muito confiável. Por isso que a gente tem os modelos das estrelas, por exemplo, tão bem vinculados, porque tu consegue medir, né? O pessoal das anãs brancas mede até a gravidade superficial das anãs brancas, porque as linhas se alargam e tal, né? Então, tudo isso vai sair basicamente de um raciocínio como esse. Como que eu populo os níveis de acordo com a energia possível que esses níveis têm, tá? Bom, então isso complementa o que a gente estava falando, né? Na aula de astrofísica, né? E se vocês pegam o capítulo, por exemplo, o Carol e Ostli lá, tem um capítulo inteiro sobre isso, né? Que começa o capítulo com o fator de Boltzmann, com essas probabilidades, porque é basicamente isso. Tá? Bom, então vamos pensar um pouco na normalização, né? A gente disse isso, olha, a probabilidade de eu obter um estado é proporcional, então vou escrever assim agora, tá? A energia do estado, né? Ou uma exponencial, tá? Eu poderia dizer assim, ó. Vamos tentar escrever isso aqui de uma maneira mais significativa para nós, né? Vamos botar assim, né? ln assim. É isso que está escrito lá, né? Só que a gente está carregando de outra forma. A proporção entre a energia do estado e a energia disponível, o que é kT? É a energia média de um fóton térmico no meio. Se tu tem um sistema com temperatura T, que energia média disponível tem naquele meio? kT. Certo? Isso é energia térmica. Isso a média dos fótons térmicos que estão disponíveis. Certo? Então, o que está me dizendo aqui nesse expoente é como que a energia do estado se compara com a energia térmica disponível. Tá bem? Se tu quer um estado de muita alta energia em comparação com a energia disponível, ele vai ser muito improvável.
Porque não tem essa energia disponível no meio. Tá certo? Se tu quer um estado de baixa energia comparável com a energia disponível, ele vai ser muito provável. Porque tu vai achar facilmente um fóton com essa energia ali no meio para excitar ele até essa energia. Tá? Então, é isso que está dizendo. Isso. Tá? Assim está de uma forma mais enigmática, né? Porque formalmente é mais simples de trabalhar, mas o que está embutido lá dentro é isso. E por que aquilo é proporcional a um logaritmo do que tem aqui desse lado? Por causa daquelas propriedades, né? Que a entropia, o que está aqui em outras palavras, é algo proporcional à entropia, né? A gente tinha assim, né? Tá? Então o que tem aqui é algo proporcional à entropia. Então, se eu quero os estados, probabilidade dos estados, isso vai ser proporcional à exponencial da entropia. Porque a entropia é proporcional ao logaritmo da multiplicidade dos estados, que está associada com a probabilidade desse estado. Então, se eu quero escrever a probabilidade, ela vai aparecer como a exponencial da entropia. Tá? Quando... Nota isso, como a gente aprendeu, conheceu primeiro a entropia antes de pensar em probabilidade, multiplicidade de estados, a gente não costuma pensar como a gente pensaria naturalmente se a gente tivesse começado a estudar as probabilidades, que é uma coisa mais natural que a entropia. A gente começou pelo mais complexo, né? A gente falou um monte de entropia lá na termodinâmica, e agora que a gente está chegando na interpretação mais simples disso, né? Então a gente usou um monte de entropia, e agora que a gente está chegando na interpretação mais simples, né? Mas olha só, quando a entropia sobe por um fator 2, quando a entropia duplica, tá? Vamos raciocinar em termos de log, não LN, só para a gente pensar, né? Não, a gente não precisa do valor numérico, mas quando a entropia cresce por um fator 2, a multiplicidade tem esse fator, cresce por um fator potência de 10 disso. Tá? Então, se a entropia cresceu por um fator 2, a multiplicidade foi multiplicada por 100. Não é exatamente isso, porque aqui não é log e aqui não é 10. Mas só para a gente pensar que tem uma escala logarítmica. Tá? Então, se um sistema sobe um pouquinho a entropia, a multiplicidade dele aumentou muito. Tá? E por isso que tem que aparecer, né, uma exponencial, quer dizer, uma lei de potência da entropia. Tá? Ou no caso, a gente está escrevendo na energia, porque a energia é uma coisa... Por que a gente não mantém a entropia o tempo inteiro? Porque a energia é uma coisa muito mais acessível. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, a gente sabia energia. Tá? A rigor, a gente teria que manter isso, né? A gente teria que carregar, né? Passar os T para cá, escrever aquilo na representação da entropia, carregar tudo lá em cima. Mas eu argumentei com vocês que isso aqui não é relevante agora. Depois, quando o sistema for aberto, que daí é o ensemble gran canônico, daí a gente vai botar esse termo junto. Mas por enquanto, deixa assim, né? Que já tá ruim que chega, né? Tá? Já tá complicado que chega assim, né? Tá? Mas então, é só para vocês entenderem o significado, né? Por que essas coisas aparecem nesse formato, né? Agora é o seguinte, isso aqui isso é uma probabilidade, tá? Então, digamos que tem uma constante de normalização aqui multiplicada por isso. E o que acontece é o seguinte, se eu somar todo mundo, tem que dar 1. Certo? Né? Então, aplicando isso aí, porque qual é a probabilidade de eu obter qualquer estado, ou algum estado? Tem que ser 1, algum deles tem que ser obtido. Então, uma probabilidade tem que ser normalizada, né? Então, se eu somo isso, né?
Isso aqui sai para fora, porque é uma constante, né? E daí a gente fica que a constante é 1 sobre, tá? E a gente costuma chamar essa constante assim. Hã? O quê? Ah, tá? E é chamada função de partição. Porque está te dizendo quanto que tem em cada estado. O Z vem de alguma palavra do alemão, ZAM, alguma coisa, que é soma de estado. Tá? Tá te dizendo quanto que tu tem em cada estado. Tá bem? Então, agora, a nossa probabilidade de obter o estado I é E na menos beta I, beta EI, dividido pela soma de E menos beta EI, que a gente escreve sempre assim, né? Tá? Só uma nota, tá? Vai ter diferença. Isso que eu estou fazendo assim, ó, vai ser diferente disso, tá? Porque depois vai ter a gran função de partição do ensemble gran canônico. E daí eu vou fazer um Z mais manuscrito só para diferenciar, tá? Então, assim, estabeleçam uma notação para vocês que depois vai ter um Z mais diferente, né? Tá. Bom, e o que a gente faz com isso? Então, vamos tentar calcular a energia média. Ah, olha só então. Olha, como é que a gente calculava a energia média de um sistema? Ou como é que eu calculava uma variável qualquer, né? De um sistema que estava distribuído entre vários estados, né? Eu somava, né? Essa variável vezes a probabilidade de cada um, né? Então, bom, agora a gente tem a probabilidade. Então a gente pode fazer isso. Agora a gente tem a probabilidade especificamente. Antes a gente estava lá na estatística, lá nos fundamentos de probabilidade, né? A gente estava dizendo, olha, mas se eu tenho uma distribuição, eu faço a média ponderada pela probabilidade e descubro o valor médio e os momentos e tal, mas agora a gente tem a expressão para probabilidade, né? Isso também é chamada distribuição de Boltzmann, né? De probabilidade de Boltzmann. Tá? Eu nunca tenho certeza se tem 2 N ou não. Então, se a gente quisesse calcular a energia interna, então a energia, né, a soma do EI TI. Né? Só uma nota, né, para vocês irem sempre fazendo o paralelo entre essas coisas. Se a gente tivesse uma variáveis contínuas aí para energia e tal, essas somas todas seriam integrais, né? Mas não muda grande coisa, né? Eu estou somando em I, DI seria uma integral de BE, DE, tá? Então isso aqui seria
somatório de EI e na menos beta EI dividido por Z, tá? E olha só, se eu faço, olha esse termo que aparece aqui. Como a minha função de partição é isso, se eu derivasse ela com relação a beta, tá? Vai cair esse aí aqui para frente e vai virar exatamente isso, tá? Então, se eu derivo a função de partição com relação a beta, eu obtenho menos EI, ou menos aqui, e na menos beta EI, certo? Então, eu poderia escrever que a minha energia média é menos 1 sobre Z, dz, d beta, tá? A gente também costuma escrever, olha, se eu faço a derivada de alguma coisa assim, ó, isso aqui é a derivada disso, que dá isso, vezes a derivada do argumento. Então também dá para escrever isso assim, ó, menos é chamada derivada logarítmica ou colombiana. Então começa a se revelar algumas coisas interessantes, né? E daí que a gente vê por que tem tanta importância a função de partição, porque agora tem um desenho. Qual é o livro? Eu acho que é no Blundell. Tem um livro de dois autores que tem o mesmo sobrenome, Blundell e Blundell, tá? E ele tem um desenho assim, ó. É um moedor de carne. Tá? É um moedor de carne em que tu joga aqui a função de partição e vai tirando tudo que tu quer. A gente vai fazer isso, né? O E, a entalpia, bom, a gente vai tirar primeiro os potenciais, mas depois a pressão, o S, etc. Ou seja, a nossa rota agora é completamente diferente. Ao invés da gente contar os estados e ir diretamente para a multiplicidade dos estados, que estava se revelando uma coisa difícil, a gente faz de outra forma. A gente conta como os estados estão distribuídos, que é a função de partição, né? Ou a gente escreve a probabilidade, mas principalmente o que vai nos interessar mais é a função de partição. E daqui a gente tira tudo. Tá? A gente tira toda a termodinâmica. Então eu vim do micro, construir isso, daí passo no moedor de carne, que são os, né, derivados parciais, e eu obtenho toda a minha termodinâmica. Tá? Então esse é o caminho usual, né? Embora o outro seja muito interessante do ponto de vista da gente entender o que está acontecendo microscopicamente, né? Mas esse caminho aqui é muito mais simples de fazer, né? Tá? Vamos seguir adiante, né? Então, a entropia, então aqui é a energia interna, agora a entropia, né? Então a gente, de novo,
parte da mesma coisa. Tá? Aqui eu botei PI só, né, para simplificar a notação. Então, eu tenho ln de PI é igual menos beta EI menos ln de Z. Certo? E lá, uma ideia que o Gibbs introduziu, que a gente vai tentar justificar mais tarde, é que a entropia para um sistema geral é uma coisa assim, ó. Tá? A gente vai ver que a forma mais geral para escrever entropia é fazer... O que é isso? Então, isso é o Gibbs, mas também tem relação com as ideias do Shannon sobre teoria de informação mais tarde. O que a entropia está te dizendo? Tá? Um sistema com energia fixa, todo fechado, a entropia pode ser o que a gente vinha falando. E nesse caso, isso conduz a isso. Tá? A gente vai mostrar isso, porque nesse sistema, a probabilidade é isso. Né? O inverso da multiplicidade do estado. Né? Então a gente acaba chegando nessa mesma expressão. Mas o que o Gibbs mostrou é que essa forma da entropia é mais geral para qualquer sistema. Tá? E o Shannon usou isso, a mesma ideia como entropia da informação. Quer dizer, o que é entropia? O que ele chamou de informação? Logaritmo da probabilidade. E o que é entropia? O valor esperado da informação. Compare essa equação com essa. Tu está fazendo o valor esperado, a média, né, disso. E isso ele chamou de informação. Tá? Então depois a gente mostra que essas coisas são equivalentes, que isso é mais geral, mas só para a gente poder usar isso agora. Tá? Essa é uma forma mais geral da entropia. Então a gente tem o que é o ln de PI, que veio daqui, então a gente escreve S menos KB e PI ln, que eu vou botar tudo isso. Beta Não sei de onde que eu tirei isso. Bom, vamos adiante, depois eu vejo onde está o problema. Menos ln de Z, tá? Então, isso aqui dá S é igual I beta PI EI, beta PI EI, tá? Daí sumiu aqui, menos PI ln de Z. Tá? Só rearranjei. Tá certo? Olha, essa soma aqui de novo, isso aqui é 1 sobre KT. Tá? Então essa soma, isso aqui não é afetado pelo somatório. Essa soma PI e I dá a energia esperada. Ou se eu estou falando de um sistema como um todo, vai dar o meu U total. Certo? Tá? Dividido por KT, como tem o K lá na frente,
U sobre T mais KB ln. Tá, vou botar. E o outro dá KB somatório de I, TI, ln de Z. Olha, o Z não é afetado pelo I. Então o Z sai para fora. Somatório de PI é 1. Então eu acabo que a entropia é igual a 1 sobre T mais KB ln de Z. Tá? E daí a gente multiplica todo mundo por T. Tá? Deixa eu botar um pouquinho mais em cima. Só para caber tudo aqui. U sobre T mais KB ln de Z. Tá? Eu multiplico tudo por T, TS menos U é igual a KBT ln de Z. Daí eu inverto. Vou escrever aqui U menos TS, tá? E vou botar um menos aqui também. U menos TS. Lembra o que é isso? Não? Dos potenciais termodinâmicos. Energia livre de Helmholtz. Lembra que tinha entalpia? U menos PV. A energia livre de Helmholtz, a energia livre de Gibbs. Lembram disso? Então isso... Vou chamar isso aqui de 1 sobre beta. Tá? E a gente costuma, então, escrever isso. Eu queria botar aqui perto. Tá? Porque isso é muito fundamental. A gente costuma escrever isso assim. E ou Z é igual E na menos beta F. Isso é fundamental. Por quê? Por vários motivos. Porque olha só, aqui desse lado está o micro. E aqui desse lado está o macro. Tá? Eu poderia escrever isso explicitamente, né? Mas como isso tem um nome, né? Por que apareceu energia livre de Helmholtz? Porque a gente está trabalhando com um banho térmico. Lembra que a energia livre de Helmholtz era a energia que era disponível quando o sistema estava em temperatura constante? Então, por isso que apareceu ela. Aqui. Então, além disso, vocês lembram que a gente tinha... Onde é que estão essas coisas? Lembra que a gente tinha o quadrado? Deixa eu ver se esse meu quadrado está certo. UV... Então, aqui P... Aqui tem que ser T... E eu não me lembro das setinhas. Mas lembra que eu consigo descobrir todo mundo derivando a F com relação à variável conjugada? Então, olha só, o que essa equação me dá? A nossa rota para a termodinâmica, porque afinal de contas a gente tem que obter a termodinâmica lá pelas tantas, né? Então, o que eu faço? Construo a função de partição. Tá? Tem a função de partição, tem a energia livre de Helmholtz. Faço as derivadas com relação às variáveis conjugadas, obtenho todo mundo que eu quero. Tá? Então é uma rota muito mais direta que aquela outra de contar estados, né? Porque vocês viram lá para o gás ideal, né? Tá, funcionou. Mas
Não parece que a gente vai ir muito longe, né? A gente fez isso, daí fez isso, daí daqui obteve a termodinâmica. Tá, mas é que isso é uma coisa muito complicada, tá? Por que é uma coisa muito complicada lá no caso? Porque, em geral, envolvia análise combinatória, né? De quantas energias em quantos estados eu podia dispor. Em princípio, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer sempre. Agora a gente descobriu uma rota alternativa, né? A gente escreveu as probabilidades. Como as probabilidades vão ter embutido a multiplicidade dos estados, né? Porque a probabilidade é proporcional a isso. Então, eu continuo carregando a mesma informação, claro. Mas agora eu não preciso passar por um processo intermediário de contar todos os estados. Tá? Essas coisas, em princípio, estão embutidas na função de partição. E daí agora, então, eu consigo construir a minha termodinâmica a partir da mecânica estatística. Então, o que eu tenho que fazer, em princípio? Construir a função de partição. Daí o resto, tá? Agora, a seguir, né, a gente vai desenvolver um pouco mais isso, tá? E daí depois, na aula que vem, a gente desenvolve um pouco mais essa ideia. E daí depois a gente faz uns exemplos, daí a gente pensa, tá, mas agora, outro caso, se o sistema for aberto, tá? Daí eu também vou ter troca de partículas. Daí, ao invés de ter simplesmente aqui, isso, eu vou ter que ter mais um termo aqui, né? Ou algo proporcional a isso, né? Tá? E daí vai gerar uma outra, vou fazer um desenvolvimento semelhante, mas aqui eu não vou chegar na F. Eu vou chegar a um outro potencial termodinâmico que corresponde a um sistema de temperatura constante e troca de partículas, que não tinha nome até agora, porque a gente não usava. Então a gente chama de grão potencial, um fisão maiúsculo, que é um potencial dessa família, da entalpia, da função da energia livre de Helmholtz, da energia livre de Gibbs, do potencial, grão potencial. Tá? E essa estrutura em que o sistema troca partículas é chamado o ensemble grão canônico. Então, embora a nomenclatura seja um pouco confusa no início, mas assim, microcanônico, sistema isolado, tá? Canônico, temperatura constante. Grão canônico, troca partícula. Além disso, troca partícula. E daí a gente vai tentar desenvolver as mesmas ideias que a gente... vamos tentar reproduzir as ideias que a gente tinha da termodinâmica e desenvolver mais algumas coisas que vão ser possíveis com a mecânica estatística, né? E o que está acontecendo muito atualmente é o que as pessoas estão desenvolvendo, chamada Physics Inspired Neural Networks. As pessoas estão Artificial Neural Networks. As pessoas estão construindo redes artificiais, redes neurais artificiais, mas inspiradas nas ideias da mecânica estatística. Tá? Isso é um assunto, é um tópico que eu vou tentar chegar até lá. Porque o que as pessoas estão fazendo? São redes neurais artificiais. Mas como que tu modela essa rede? Como que essa rede se comporta? É todo mundo aleatório? Daí ela não tem utilidade nenhuma. É todo mundo coordenado? Daí também não tem utilidade nenhuma. Quando eu mudo um neurônio, quantos mudam? Como se propaga a informação na rede? Isso que daí é inspirado nas redes físicas, né? Por exemplo, o modelo que eu falei já que a gente vai... O modelo de Ising, né? O modelo de Ising, tu escreve a energia, daí a gente já vai escrever o hamiltoniano, já vão ficar um pouco mais sofisticados, né? A energia é a orientação de cada um dos elementos, se está a favor ou contra o campo. Tem um campo magnético externo, ele pode ter um momento magnético, está orientado, tá? Mas poderia ser qualquer interação, né? Só... Tá, então isso aqui é o sólido de Einstein.
em princípio, com campo externo, está orientado ou não, tá? Desculpa, não é um sólido de Einstein, é um paramagneto, tá? Eles podem estar todos orientados com o campo ou contra o campo, de acordo com a energia, de quanto energia térmica. Vamos lá, então. Vamos organizar as ideias. A gente vai voltar a falar disso, tá? Isso é o paramagneto de dois estados, não é o sólido de Einstein. O sólido de Einstein tem os níveis de energia. O paramagneto, cada partícula tem um momento magnético, que pode estar orientado para o campo ou contrário ao campo. Se eu vou baixando a energia térmica lentamente, o que vai acontecendo? O que a energia térmica faz com os spin? Balança todo mundo. Então, eventualmente, um pode ficar contra o campo, a favor. Se eu vou diminuindo a energia térmica aos poucos, vão todos se orientar com o campo. A entropia é zero. Tá? Temperatura zero, entropia zero. Se eu vou aumentando a energia, vai chegar um tempo que tem tanta energia térmica que eles estão todos aleatórios. A energia do campo, a interação do spin com o campo, já não interessa. Porque tem tanta energia térmica que o que o campo está fazendo eles se alinharem, o torque que o campo está exercendo no alinhamento deles já é irrelevante, porque tem muita energia térmica. Então está todo mundo bagunçado. Então, a organização do sistema vai depender da temperatura. O que é a temperatura numa rede dessas? A randomização. Quanto de aleatorização tu põe na rede? Uma rede que está todo mundo organizado não tem randomização nenhuma. Uma rede que está todo mundo aleatório tem muita randomização. Então a temperatura tem esse papel de aleatorização. No modelo de Ising, a gente põe mais um termo. Os vizinhos interagindo. Daí eu coloco interação entre os vizinhos. Se um muda, o outro vai mudar junto. Só 1, 2, 3, 10, todo mundo. Daí depende do alcance da interação do meu sistema. Então eu começo, qual é a diferença disso? Isso aqui é um monte de gente, um monte de indivíduo, cada um por si. Aqui eu já começo a ter comportamento coletivo. Se eu mudo 10, mudam 100. Então eu já tenho comportamento coletivo. O que pode acontecer? Transição de fase. O sistema muda de comportamento todo ele. Com certos parâmetros externos. Tá? É isso que a gente vai tentar examinar. E o que eu gostaria de fazer, não sei se eu vou conseguir, é transpor essas ideias para as redes artificiais. Tá? Para a gente tentar usar essas ideias da mecânica estatística num sistema mais abstrato. Isso aqui é um sistema mais abstrato. É física, sem dúvida. Né? Explica algum comportamento natural? Claro. É física, óbvio. Tá? Então a ideia é a gente tentar desenvolver até aí. E vocês também podem desenvolver essas ideias no trabalho que vocês vão preparar. Então.